Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de leitura com paquímetro, né? Paquímetro fracionário, né? 1/128, né? Polegada. E é justamente essa a leitura que a gente vai estar fazendo aqui, né? É, Sempre ficar atento, né, com a indicação aqui do zero, né? A gente já tem um vídeo, né, que fala dessa relação das 16 divisões da escala linear, né? Então, se a gente tirar o nônio aqui do paquímetro, né, se a gente eliminar isso aqui, né, a gente vai ter aqui uma indicação apenas linear, né? Na verdade também é linear com o nônio, né? Mas a gente vai estar trabalhando com a relação de 16 divisões, né? Então, se a gente for observar apenas o zero, a gente sempre vai estar tomando como base essa interpretação. E depois a gente verifica a coincidência, né, quando houver no nônio. Então, nesse caso aqui, o zero ele está marcando exatamente no segundo traço, né? Então, quando ocorrer dessa forma, beleza, não precisa verificar nada aqui, né? É só verificar a coincidência que ele está parando, né? Passou a primeira, passou a segunda, né? Então a gente tem aí a relação. Deixa eu só aumentar aqui. A gente tem a relação de 2/16. 2/16, também conhecido como um oitavo, né? Porque um oitavo, a gente só é simplificar 2/16 por 2, né? 2 dividido por 2 vai dar 1. 16 dividido por 2 vai dar 8, né? Então simplifica e vai estar o valor aí correto, né? 1/8 de polegada. Então esse é o valor no que diz respeito à leitura aqui da imagem, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está com mais um vídeo aí na parte de leitura, né, de paquímetro, né, com resolução de 1/128, né, aí de polegada. Vamos ver aí qual a leitura que a gente vai fazer, né? Aqui tem a indicação, sempre observar o zero, né, inicialmente, né, onde é que o zero está parando aqui do nônio. Observa que o zero ele está entre 2 polegadas e 3 polegadas, né? Então significa que a gente já tem 2 polegadas inteiras, né? Então deixa guardado esse valor aí. O zero nesse caso, se a gente for observar, ele passou, né? Se a gente for marcar aqui, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava divisão aqui do paquímetro, né? Então se ele passou 8 divisões, significa o seguinte, né? Ou seja, que a gente tem a relação de 8 multiplicado por 8. Né? Por que 8 multiplicado por 8? Vou explicar. Deixa eu só calcular aqui. Então a gente vai ter 8 vezes 8, que vai dar igual a 64. Né? Então vamos lá explicar. O que acontece? Eu já falei em outros vídeos que para cada divisão dessa daqui, da escala principal, é como se a gente estivesse passando 8 divisões do nônio. Né? Então, como ele passou, coincidentemente, 8 divisões da escala principal, e para cada uma tem 8 divisões do nônio, a gente multiplica, né, 8 pela quantidade de divisões que ele passou. Então, nesse caso aqui, confirmando, ele passou uma divisão, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vê que ele está justamente na nona divisão, né? A nona divisão que vai me interessar é só observar aqui a coincidência. Então eu já tenho 64, deixo 64 guardado aí. E agora eu vou verificar aqui onde foi que ele coincidiu. Observa que foi passou a primeira, segunda, terceira divisão. Então o que é que eu vou fazer? Pegar esse valor aqui 3 e somar com o 64. Então eu vou ter aqui 64 mais 3. 64 mais 3 vai dar igual a 67. Beleza? Então, o que é que isso representa? Então, somando aqui, a gente vai ter 64 mais 3, então vai dar 67. Né? Então, o que é que a gente vai ter agora? Só é juntar os valores. Ou seja, eu tenho aqui 2 polegadas inteiras e tenho 67/128, né? Avos de polegada. Então, essa aqui é a leitura do paquímetro. Né? Aí você diz, pô, o 128 veio da onde? O 128 ele sempre vai estar representando porque é a relação de resolução do paquímetro. Quando é que não vai aparecer o 128? Vamos supor que o valor aí tivesse dado 60/128. Então, se desse o valor 60/128, a gente poderia simplificar por 2, que daria 30 por 64,
a gente poderia simplificar por 2, que daria 15/32. E aí fecharia. Ou seja, veja que simplificado 128 não iria aparecer. Mas a relação de resolução é por 128. Então, nesse caso aqui, significa que não dá para simplificar. Então, por isso esse valor. 2 polegadas, 67/128. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de metrologia, né? A gente vai fazer uma sequência de vídeos referente a dúvidas, né, que a gente recebeu tanto pelos comentários aí do canal, como pelo e-mail do canal, né? Muitas delas ligadas à questão de seleção, né? Participar de seleção aí para entrevista de emprego, né? Enfim, então a gente separou 8, né, aí que a gente achou mais interessante, e aí a gente vai fazer 8 vídeos referente a cada uma dessas perguntas. Bom, vamos lá para a primeira. Bom, vamos lá. 1 polegada e 3 milésimos, né, está aqui descrito, né. Errei essa conversão de polegada para milímetro. Quando vi o valor, respondi 25,43 milímetros. Não tinha alternativas, era discursiva. É muito comum, né, prova de seleção, né, você ter perguntas do tipo discursiva, né, porque muitas vezes é a própria supervisão, né, encarregado, pessoal da área técnica, né, pessoal da área de engenharia que elabora ali as perguntas, né, e muitas vezes o tempo não é tão longo que eles têm ali para poder elaborar, né, então muitas vezes vai sem alternativa mesmo, né, e fica discursiva, né, inclusive muitos preferem que seja discursiva mesmo, por causa de trazer mais uma relação ali para o lado prático, né? A gente sabe que na prática não vai ter alternativa, né? Você vai ou vai acertar ou vai errar ali o que está se pedindo, né? Mas a nível de correção, obviamente, fica muito mais fácil, né, quando você tem alternativa, né? O próprio RH pode estar ali corrigindo, né? Enfim. Bom, vamos lá. Aqui no caso, aconteceu uma situação interessante, né? Se você comparar a resposta que o colega colocou, 25,43 milímetros. Né? O objetivo era converter 1 polegada em 3 milésimos, né? Ou seja, 1 polegada inteira e 3 milésimos de polegada, né? Então, supondo aqui o raciocínio dele, ele viu lá 1 polegada equivale a 25,4 milímetros, tem os 3 milésimos ali sobrando, talvez ele tenha somado e chegou a esse valor, né? 25,4, né? Mais 0,3, né? Ou 0,03, né? Somou e deu 0,43, né? Começou com o raciocínio certo, né? Só que aí a parte final ali se equivocou um pouco, né? Por quê? Realmente aqui tem 1 polegada inteira, né? Se você for fazer por separação, né, 1 polegada inteira equivale a 25,4. Beleza. Então, essa primeira parte aí está correta, né? Aí pelo que o colega colocou. Só que a outra parte é 3 milésimos de polegada, né? Vou colocar aqui 0,003, né? 3 milésimos de polegada. O que significa? A polegada é dividida em 1000 partes, né? Ou seja, se você quer converter 3 milésimos de polegada, né, o que é que você faz? Vai pegar 25,4 e dividir por 1000, né? Dividir por 1000. E aí entra, né, uma crítica, né, levando em consideração aí alguns aspectos, né? Muitos supervisores, né, pessoal que está ali encarregado para elaborar essas avaliações, né, acaba que na hora da avaliação não é permitido calculadora. E eu não vejo nenhum problema de não ser, da questão de não permitir, né? É um direito, não tem problema nenhum. Só que às vezes tem alguns cálculos que, por exemplo, às vezes a maioria dessas provas de seleção ali é em torno de 1 hora, 2 horas no máximo, né? E às vezes tem algumas contas ali que as pessoas não estão bem afiadas, né? Então pode ser que a pessoa se confunda, né? Exemplo, 25,4 dividido por 1000, né? Você pode utilizar aquela regra ali dos zeros e tranquilo, né? Ou seja, 25,4 dividido por 1000 vai dar 0,0254, né? Beleza, né? Eu tenho os 3 zeros, né? Passou ali para a esquerda, tranquilo. Só que às vezes, né, tem que levar em consideração que nem todo mundo está afiado ali com aquela ação, enfim, né? Vai multiplicar, acaba ficando com muita conta ali. É uma situação que eu vejo 2 situações, né? Beleza, não liberar a calculadora, mas que tenham questões, podem até ter um certo nível de complexidade, mas que não tenham muitas, né? E do outro lado, é que se você tiver uma ação muito
complexa, né? Já avisa ao candidato que pode levar a calculadora. A gente sabe que na prática é muito comum, né, o uso da calculadora. Enfim, né, vale essa reflexão. Então, voltando, 25,4 dividido por 1000 vai dar 0,02, né, 2 centésimos de milímetro ali aproximadamente. O que a gente faz com esse valor? Não são 3 milésimos que está aqui indicado? Ou seja, se aqui foi dividido por 1000, é só pegar esse valor e multiplicar por 3, né? Que aí você vai ter ali o complemento da resposta, né? Então você teria 0,0254 multiplicado por 3, né? Então esse complemento é só somar com 25,4. 0,0254 multiplicado por 3 vai dar 0,0762, né? Então essa aí é o valor, né, do complemento, não é a resposta final. A resposta final é somar 25,4, né, mais o 0,0762, né, que daria nesse caso 25,4762, né, seria esse o valor, né, a conversão correta, né, seria exatamente esse valor, tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, a gente vai fazer outros vídeos aí referente a dúvidas, né? E antes de finalizar, né, veja que mesmo a lógica que eu fiz a suposição que ele usou, mas ficou próximo o valor, né? Ficou bem próximo o valor, né? Se eu fosse professor aí se eu fosse corrigir aí, eu dava o meio certo, tá bom? Valeu!